boas-vindas e pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like, comentário, curtida e divulgar a nossa transmissão para os seus amigos e familiares. A TV PT também está sendo transmitida pela Rádio PT e eu quero deixar o meu bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje nós vamos ouvir Luana Araújo. O depoimento dela na CPI começa logo mais. Ela é médica infectologista e foi chamada para dar um depoimento na CPI porque ela foi convidada pelo Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, para compor a Secretaria de Enfrentamento ao Covid. Bom, foi feito um anúncio, mas 10 dias depois ela sequer foi nomeada. O governo Bolsonaro vetou o nome dela. Nós vamos descobrir hoje na CPI, os senadores vão perguntar o que motivou Luana a aceitar o convite e o que aconteceu para ela ter ficado tão brevemente nesse lugar, só 10 dias. Nós vamos ouvi-la e vamos comentar hoje com convidados sobre o depoimento dela. Antes, vamos falar de Nise Yamaguchi. Ontem, ela fez o depoimento dela, um depoimento em que ela deixou muito claro que ciência não é bem o forte da médica. A gente tem uma ideia de que medicina e ciência andam muito juntos, mas é importante lembrar que nem todo médico é cientista e a Nise deixou isso muito claro. Ao contrário de basear-se em evidências e em fatos científicos, ela tem muitas opiniões e não é assim que opera a ciência. Vamos ver o resumo preparado pela nossa produção sobre o depoimento da Nise Yamaguchi ontem. O que é a imunidade de rebanho? Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas ou que tem uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. Pela tese da doutora Nise, ia faltar rebanho. Para mim fica muito evidente que ela sempre foi uma voz importante para a construção dessa concepção profundamente equivocada que o presidente da República tem e que conduziu o Brasil a essa tragédia sanitária, econômica, política e social. Eu não sei que gabinete de crise era esse de Bolsonaro, não, porque tudo que se tinha que falar e discutir como medida não se falava. Esse gabinete era o gabinete, na verdade, da cloroquina. Ela foi gestada nos Estados Unidos, defendida pelo senhor Elon Musk, pelo dono da Oracle e outros empresários que tinham muito recurso em bolsa de valores. Assumida pelo Trump. Em março, vai o presidente dos Estados Unidos do Brasil aos Estados Unidos e volta com a ideia de que a hidroxicloroquina salva vidas. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. De médico audiovisual, esse plenário está cansado. Não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Bom, o depoimento da Nise Yamaguchi deixou uma série de cientistas estarrecidos, além dos parlamentares que estavam na CPI. A Nise deixou claro que, na verdade, tratamento precoce foi exatamente o que foi feito na gestão do Ministério da Saúde e do gabinete do Bolsonaro. Na verdade, esse gabinete paralelo que ela diz não existir, ficou muito evidenciado no depoimento dela quando ela disse que ela era uma consultora informal e que ela encontrava com com o presidente e com todos os ministros e que ela tinha agendas, mas ela negou, então ela se contradisse várias vezes. Tem uma agenda de mais de 20 encontros de Nise participando de reuniões paralelas para aconselhar o Ministério da Saúde, e em todas elas ela falou sobre tratamento precoce, sobre cloroquina mais uma vez, e deixou claro que mesmo tentando blindar o governo Bolsonaro, no fim das contas, o Ministério da Saúde escolheu mesmo o gabinete da cloroquina como estratégia. Tem uma matéria que foi feita, tem uma arte para vocês verem aqui.
A Nise tentou proteger o Bolsonaro, mas admitiu, então, a existência desse gabinete da cloroquina. Apesar das respostas dúbias e evasivas, Nise Yamaguchi reforça a defesa do tratamento precoce e admite que debateu com Bolsonaro o tema. Logo, o senador Rogério Carvalho disse: nós não podemos nos escudar em uma profissão milenar para desinformar a população. O mais sério nesta CPI é que ela, dizendo-se médica, continuou achando que, por ser médica, ela poderia divulgar e incentivar o tratamento precoce por uma questão de opinião pessoal. Perguntada muitas vezes sobre quais embasamentos e estudos científicos ela tinha para continuar recomendando a cloroquina, ela não soube responder. Um dos estudos que ela citou, inclusive, concluiu no final do ano passado que a cloroquina não tinha eficácia. Portanto, ficou mais claro ainda que, mais uma vez, o governo Bolsonaro tem um aconselhamento paralelo e que houve pessoas que têm uma ideia da ciência um pouco torta e nada confiável. Para comentar sobre o depoimento da Nise e para falar sobre a expectativa do depoimento da Luana Araújo, que é médica e infectologista, nós estamos hoje aqui com o deputado Paulo Pimenta. Bom dia, deputado Paulo Pimenta. Estou com a Ana Soter, assessora parlamentar, que também foi secretária no Ministério da Saúde. Bem-vindos à nossa transmissão na TV PT. Bom, como nós já mostramos aqui, ontem o depoimento da Nise, por mais que ela tentou se esquivar e proteger o Bolsonaro, foi deixando mais claro ainda que existe mesmo um gabinete paralelo e que a cloroquina foi a escolha desse governo para enfrentar a pandemia da Covid-19. O resultado tem sido desastroso. Queria ouvir, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, a sua opinião sobre o depoimento da Nise Yamaguchi e o que o senhor avalia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Na realidade, Mariana, eu acho que o depoimento da doutora Nise, ela reforça ainda mais, né, um conjunto de evidências, um conjunto de fatos que demonstram por que o Brasil chegou até a situação que chegou, né? A gente costuma dizer para as pessoas que nós não podemos naturalizar e imaginar que a situação da pandemia no Brasil ela é uma decorrência natural de uma doença, né, de uma situação que envolve o mundo todo. Não é, né? Quer dizer, os fatos demonstram que se nós tivéssemos tido uma outra conduta, uma outra orientação por parte do governo federal, o número de mortos, o número de pessoas contaminadas no Brasil seria muito menor, né? E por que o Brasil desconsiderou um conjunto de posturas, de condutas quase que elementares, né? Por que o Brasil desprezou a importância da vacina, do uso da máscara, do álcool gel, de evitar aglomerações, coisas, né, que poderiam ter evitado, né, a propagação do vírus da maneira como se deu, porque o país abriu mão de fazer uma campanha de esclarecimento. Então, essa questão é o objeto que a CPI busca responder, né? Quais foram as condutas do governo federal, tanto por omissão ou por iniciativas do governo federal, que impediram que o país pudesse se preparar e não chegarmos hoje na situação que nós estamos. Está ficando claro, né, que existiu durante todo esse processo uma espécie de uma orientação informal, um gabinete paralelo, formado por pessoas que negam a ciência, né, e que, junto com o Bolsonaro, construíram uma narrativa sobre a doença errada, né, deu toda errada. E essa doutora Nise, né, juntamente com Osmar Terra, juntamente com os próprios filhos do presidente, com outras pessoas que já estiveram na CPI, são pessoas chaves dessa história, né? Eu acho que a CPI avança para cada vez mais provar que nós poderíamos ter evitado esta situação e que existem pessoas que são responsáveis. E na medida que essas pessoas são responsáveis por centenas de milhares de mortes, não é possível que elas saiam
impunemente dessa história. Elas precisam pagar pelos crimes que cometeram. Até porque muitas delas exercem cargos importantes na República, desde pessoas que ocuparam funções do Ministério da Saúde até a figura do presidente da República. Então, acho que o depoimento da doutora Anise ele foi muito importante no sentido de consolidar definitivamente, né, essa evidência, né, essa maneira como o Brasil descobre que nós poderíamos estar numa outra situação e não estamos porque houve uma opção do governo Bolsonaro de conduzir as coisas da maneira como elas foram conduzidas, Mariana. Obrigada, deputado. Agora em Brasília são 9h11. É importante nós falarmos aqui, reforçarmos que o depoimento da doutora Anise ontem foi tão estarrecedor, como eu já falei, surpreendente, que muitas vezes foi pedido para ela até parar de falar sobre a cloroquina com a defesa desse tratamento precoce, que é provado já que é ineficaz. Ela foi muitas vezes colocada até contra a parede pelos médicos, como o senador Otto Alencar, que deixou bem claro que ela não sabia diferenciar, inclusive, o que era um protozoário e um vírus. É tão sério o depoimento da Anise, que deixa claro que o Ministério da Saúde optou mesmo pela escolha da imunidade de rebanho e não pela vacinação. A nossa produção preparou um vídeo mostrando todas as declarações, pelo menos umas das principais declarações de Bolsonaro contra a vacina. Vamos assistir. Eu nunca fui contra a vacina. Eu nunca fui contra a vacina. Eu não vou tomar. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Vai comprar vacina, está falando aqui na casa da tua mãe. Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Estamos com a pequena ascensão agora, a pressa da vacina não se justifica. Vacina obrigatória só para o faísca. O mundo caiu na minha cabeça. Eu tenho responsabilidade. A vacina contra o Covid, ela não será obrigatória. Não pode fazer concurso público. Não pode viajar de avião. Pô, isso aí é uma ditadura, pô. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Alguém sabe quantos % da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço na praia, né? Faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Ninguém vai tomar tua vacina na barra, não, ok? Procura outro. E ninguém, eu, o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. E se tiver, vai tomar o quê? E se tiver, tomar o quê? Quem é o teu médico? Quem é o teu médico? Doutor Bolsonaro? Bom, é muito grave e muito séria as declarações do Bolsonaro contra a vacina. Pedro Halal, que é epidemiologista, já deixou uma conta de uma estimação aqui com a Pfizer, que teria feito ofertas e o Brasil recusou. O Brasil teria vacinado 14 mil pessoas. Com as ofertas do Butantan, que também foram recusadas, da Coronavac, o Brasil teria vacinado, então, 81 mil pessoas. Mais ou menos 100 mil pessoas poderiam ter sido vacinadas e poderíamos estimar que 100 mil vidas poderiam ter sido salvas. Mas, como deixou claro o presidente Bolsonaro, a pesquisa dele se baseia na praia, como foi falado por ele mesmo. Pesquisa científica não parece ser o forte desse governo, né, Ana Soter? Parece que não. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, deputado Paulo Pimenta, bom dia, Mariana. É muito desanimador, né, o que a gente está ouvindo e vendo, né? Eu acho que ontem a oitiva da doutora Anise cravou esse sentimento, né, de abandono mesmo do nosso país. Você imagina, depois de tudo que vimos ontem, que ela era considerada a especialista, né, pelo presidente da República, pelo Ministério da Saúde, quem estava orientando, né, a política pública, as ações de enfrentamento da pandemia Covid nunca vivida, né, pelo nosso país. Então, é um desalento muito grande, né, ouvir também a fala, né, do presidente da República, e lembrando que estamos diante, né, de um cenário muito preocupante, né, apesar de eles não considerarem a ciência, mas nós consideramos. Dia 31 agora de maio, foi publicado um artigo de opinião na Folha de São Paulo, assinado pela doutora Márcia Castro,
que também tem um estudo importantíssimo, né, de avaliação da importância dessas ações do governo federal no desastre que estamos vivendo, também assinado pelo presidente do CONAS, né, o Carlos Lula, que já aponta que vamos viver uma terceira onda que está sendo considerada como um tsunami, né? Em breve, próximas semanas, e no meio disso, a gente se depara com a aceitação rápida, né, do governo federal, do presidente Bolsonaro, mais uma vez, a irresponsabilidade desse presidente com a vida e seu compromisso com a morte, né, ao aceitar rapidamente que o Brasil cedia, né, a Copa América. Então, é muito desanimador, né, a gente ter que lidar com uma situação tão trágica, né, do ponto de vista sanitário, econômico, e, de um outro lado, um conjunto de ações efetivamente pensadas, orientadas, né, pactuadas com o vírus e com a morte. Né, como que no meio de uma pandemia, onde outros países já recusaram, né, a chegada da Copa América, sediar a Copa América, o Brasil se abre para essa perspectiva, o país que tem maior número de mortalidade, de óbito pela doença, o país que ainda não conseguiu chegar nem a 12%, né, de vacinação da sua população, sem perspectiva de aumentar essa capacidade de vacinar, porque não temos vacina. Um país que está já à beira, né, da terceira onda, do tsunami, e, irresponsavelmente, a gente ainda é ameaçado, né, por esse evento esportivo, né, que vai trazer para a gente o risco de circulação de mais variantes de vírus, mais resistência viral. Então, realmente é uma tragédia, Mariana. Ontem foi terrível, né, a oitiva, a gente, todos ficamos constrangidos, né, de observar a falta de capacidade técnica, de responsabilidade social, né, como médica, como agente política, da doutora Anísia, né, que demonstra claramente, né, que fez parte, né, do gabinete paralelo de comando. Ela teve reunião sozinhas, né, com o presidente da República, porque, claro que sempre teve essa figura no Ministério da Saúde do colaborador eventual, né, sempre teve essa figura, que são especialistas que o Ministério chama, convoca, convida para atuar em determinado processo, né, seja a elaboração de um protocolo, seja discussão de incorporação tecnológica, N motivos para você chamar especialistas para estarem como colaboradores eventuais do Ministério da Saúde. No caso dela, não, né? Ela participou de várias reuniões, isso é importante chamar a atenção aqui, sem a presença do ministro da Saúde. Então, era comando paralelo mesmo, ela sentava com o presidente da República, com médicos, com outros profissionais de saúde, junto com o gabinete paralelo, não sem a presença do ministro. Então, ela não estava apoiando, né, ou respondendo a demandas do Ministério da Saúde. Ela estava comandando, junto com o presidente da República, a partir do seu alinhamento em relação à questão contra o isolamento social, contra a vacina, né, a favor da imunidade em rebanho. Né? Então, um pensamento bastante casado entre os dois, e eles estavam, né, paralelamente, conduzindo a política pública, o que é gravíssimo, né, de enfrentamento dessa doença e dessa tragédia sanitária. Muito preocupante o que estamos vivendo no nosso país. Sem dúvida, Ana. Ontem a Anísia falou e deixou claro que teve mesmo uma reunião que é onde se discutiu a mudança da bula da cloroquina, mas ela disse que não foi a minuta não era para mudar a bula, não, era para disponibilizar cloroquina pelo Ministério da Saúde, um tanto pior. Dizer que essa política pública baseada na opinião dela, e é preciso a gente entender isso, né? A ciência tem um acordo com a ideia de que os fatos têm que ser apurados, e mesmo quando uma hipótese não produz os resultados, se descarta. Mas ontem ela continuou insistindo que o tratamento precoce era o caminho. Chega a ser desolador, a gente fica imaginando o que nós vamos viver enquanto o presidente Bolsonaro comandar esse país. Tem uma arte já preparada, justamente sobre o que a Ana já comentou, que o Bolsonaro, por fim, aceitou a Copa América no Brasil. Vai trazer novas cepas e vai reforçar a terceira onda.
É importante a gente falar sobre essa terceira onda, que no fim das contas nunca foi uma ou segunda onda. O Brasil nunca teve uma onda, uma segunda onda. Como disse ontem Nicoleles numa entrevista, são degraus. O Brasil nunca encerrou uma primeira onda para depois ter uma segunda. A gente continua numa grande onda que só aumenta, na verdade. É bem sério. Eu quero ouvir o deputado Paulo Pimenta, que no final do ano passado apresentou uma denúncia ao PGR justamente para falar sobre essa falta de controle aos aeroportos e as barreiras sanitárias com a entrada de estrangeiros no Brasil. Como fica agora com a Copa América realizada no Brasil, deputado? Muito bem, Mariana. Olha, naquele período, quando nós fizemos essa representação, o Brasil, na América do Sul, ele era o único país que ainda mantinha os aeroportos internacionais abertos sem nenhum tipo de controle, né? Sem nenhum tipo de controle, sem absolutamente qualquer tipo de fiscalização, acompanhamento das pessoas que chegavam no Brasil. Agora, sobre a questão da Índia, o Brasil levou 10 dias, né? Somente 10 dias após os técnicos terem solicitado um controle dos voos que chegavam da Índia, a Anvisa tomou alguma iniciativa, alguma providência. Isso é uma coisa quase que inacreditável, Mariana. Hoje a gente entra num supermercado, entra em qualquer lugar, e é submetido a um teste, né, de temperatura, né? Eu tenho viajado, evidentemente que muito menos do que eu já viajava, né, antes da pandemia, mas eventualmente vou até o Rio Grande do Sul, vou até um outro local. Agora, esse final de semana, fui ao Rio Grande do Sul. Eu não foi feita a medição da minha temperatura quando eu saí do aeroporto, né? Não foi feita a medição da temperatura. Não tem nenhum tipo de controle. E nos voos internacionais, até poucos dias, também estava assim. Então, é uma ilusão as pessoas imaginarem, não vai ter público. Não é uma questão de que não vai ter público na Copa América. Quer dizer, nós teremos uma intensa circulação das comissões técnicas, de jornalistas, né, de dirigentes das equipes, que vão vir para o Brasil, né? Quer dizer, a Argentina não suspendeu a Copa América, o Chile não suspendeu a Copa América, simplesmente porque tinha uma má vontade por parte dos dirigentes, né, do esporte ou das autoridades sanitárias desses países. Nenhum outro país da América do Sul se dispôs a assumir, né, a irresponsabilidade de sediar a Copa América nesse momento. O que mais me assusta, Mariana, é que eu estou convencido de que toda essa questão que envolve a Copa América é uma questão única e exclusivamente de natureza econômica, né? E sobre isso é importante as pessoas entenderem. Eu estou convencido, Mariana, de que existem dentro do governo dois grupos na questão da pandemia. Existe esse grupo negacionista, que é um grupo que conduz, do ponto de vista cotidiano, as iniciativas do governo, a postura do presidente, mas existe um outro grupo, que é o grupo, né, da corrupção, que é o grupo que vê como ganhar dinheiro com a pandemia, que enxerga a possibilidade de negócios durante a pandemia. E, às vezes, esses dois grupos se misturam, né? Para mim, inclusive, a história da vacina da Pfizer é uma prova muito evidente da existência desses dois grupos. O gabinete do negacionismo, né, negava a importância da vacina, até que, num determinado momento, chegou pelo Weingarten, né, e pelo Carlos Bolsonaro a possibilidade de que a vacina da Pfizer pudesse render enquanto negócio. O executivo da Pfizer que conseguiu chegar no governo foi o cara lá da Rede TV, né, que era um lobista da Pfizer. Então, o governo só começou a conversar com a Pfizer quando o Carlos Bolsonaro e o Weingarten passaram a ser os interlocutores. E eles entraram na discussão da vacina por conta da possibilidade de ver negócio. A Copa América, do meu ponto de vista, está absolutamente clara qual é a intenção do governo. O SBT, que hoje tem uma influência grande dentro do governo, né, o genro do Silvio Santos é o ministro das Comunicações, adquiriu com exclusividade
os direitos de transmissão da Copa América, né, no Brasil. Então, se a Copa América não sair, você vai ter um prejuízo econômico significativo disso. Investiram para fazer a transmissão da Copa América. Se a Copa América acontecesse, né, num país menor, com menor repercussão, da forma como ela poderia ocorrer, também, possivelmente, ela produziria pouco interesse publicitário no Brasil. Agora, se a Copa América for aqui dentro do Brasil, o SBT, né, acredita que ela pode ganhar uma repercussão e por conta do interesse publicitário. Compraram barato os direitos de transmissão e vão ter a oportunidade de transmitir a Copa América no Brasil. Isso é um grande negócio na cabeça deles. Então, a questão da pandemia, a questão do momento da doença, o risco de propagação, a possibilidade de trazer novas cepas, tudo isso é secundarizado diante, né, da possibilidade de transformar a Copa América num grande negócio. Então é criminoso, é mais uma vez uma atitude criminosa do governo que nós estamos assistindo nessa questão que envolve a Copa América. Obrigada, deputado. Eu quero já também agradecer a quem nos assiste pela TVPT, dar as boas-vindas aqui. A Zenil Rosa disse que encontrou hoje o canal, que está de parabéns. Nós agradecemos a Zenil. Tem muitos cumprimentos ao deputado, muitos alôs para todos nós, bom dias. E aqui ela diz: esse presidente da cloroquina deveria ser punido por tanto incentivo ao uso desse medicamento. É por todas as mortes que está acontecendo no nosso país. Sem dúvida, é muito sério o que a gente está vivendo. E com a história da Copa América aqui, a rede social se dividiu ontem e o movimento bolsonarista falou muito sobre isso. É uma prioridade muito diferente que o governo deu para a Pfizer, respondendo a Pfizer nunca, demorando meses para contratar, mas com a Copa América foi bem rápido, é uma prioridade bem distinta e a gente precisa estar atento porque que o governo decidiu fazer isso, né? Mais uma vez, tem aí toda uma explicação também por conta financeira para desviar a atenção da população sobre o que está acontecendo. Nós precisamos ficar muito atentos. Aqui a análise de redes feita pelo Pedro Barciela já colocou, inclusive, que o interesse bolsonarista pela pauta da vacinação se amparou nesses dois pontos. Essa discussão da Conmebol, e aí eles quiseram falar sobre isso nas redes contra a história da Pfizer, e também no depoimento da Nise Yamaguchi, falando sobre a postura dos parlamentares, impedindo ela de falar, de concluir, muitas vezes, as perguntas. Esse é um movimento que, na verdade, não conseguiu solapar o movimento anti-bolsonarista, que sempre continuou crescendo, desde que a CPI começou. A CPI entra no seu segundo mês, mas a rede, no Twitter e nas redes sociais, está se mobilizando, não exatamente só contra o governo, mas contra as mentiras, contra o que é dito na CPI. Nós temos aqui hoje a Luana Araújo para vir para a CPI. Ontem as redes já tinham uma série de movimentos e materiais para falar sobre quem ela é. Ela é infectologista, tem um blog, inclusive com um nome curioso, chamado Desinfectando, que é para falar justamente sobre essas infecções e epidemias. E nós temos 2 vídeos que já foram preparados, que foram disponibilizados ontem nas páginas do Twitter, nos Tesoureiros do Jair, em que a Luana participou de lives falando contrariamente à cloroquina e contrariamente à ivermectina. Vamos assistir. Então, não é a minha opinião, de novo. Eu, como cientista, quando você emite uma opinião na ciência, é porque está te faltando informação. E aí, quando te falta informação, o que você fala como cientista? Espera aí que eu vou lá fazer um estudo e descobrir o que está acontecendo para eu poder passar isso com a maior certeza possível. Então, o que a ciência fala hoje? Não é minha opinião. O que a ciência mostra hoje? Que nenhuma dessas medicações tem qualquer efeito positivo no combate à Covid. A hidroxicloroquina, bem rapidamente, ela é uma medicação usada na malária. Eu canso de usar na minha prática clínica, né, pelos pacientes com a malária, mas ela é uma doença que funciona, ela é uma medicação que funciona na malária porque ela consegue matar o bicho da malária, o parasita da malária. Isso é uma coisa. A outra coisa onde ela é usada é para doentes com patologias autoimune, né? Então, aquelas pessoas com doença autoimune, reumáticas de longa data. E nesses pacientes, ela consegue, depois de 2 meses de uso contínuo, ela consegue reorganizar o sistema imunológico dessas pessoas para que ele não se ataque.
que é isso que acontece na doença autoimune. Nenhum desses dois mecanismos funciona na COVID. Então, basicamente, a gente já sabia que isso não ia funcionar. O que acontece é que, in vitro, o que é in vitro? Quando a gente pega essa droga, pega o bicho, bota lá no microscópio para ver se funciona contra o vírus e tal, in vitro funciona. Só que in vitro, tudo mata. Se eu botar água demais, eu vou matar o bicho. Se eu botar aquela placa no micro-ondas, vai matar. E não é por isso que eu peço para as pessoas entrarem no forno. Não existe isso. Então, o que acontece é que nem tudo que acontece in vitro é reproduzido in vivo no organismo das pessoas. Então, a hidroxicloroquina a gente já sabia que não ia funcionar e todos os estudos sérios, bem feitos, multicêntricos que a gente fala, quer dizer, feitos ao redor do mundo ao mesmo tempo, cheio de recursos, todos eles mostram que não funcionou e ponto. Tanto que os órgãos... A ivermectina, que é fruto da arrogância brasileira, né? Porque o brasileiro acha que... O brasileiro não investe em ciência, mas ele acha que ele tem a chave para resolver as coisas. O mundo inteiro que está investindo tudo não sabe nada, mas quem sabe é o brasileiro que acha que, né, descobriu a pólvora. A ivermectina mal funciona para piolho hoje, Rafa. Mal funciona para piolho, que é uma das grandes indicações dela. A ivermectina in vitro, ela mata, ela tem uma ação antiviral. Só que essa ação antiviral, para ser reproduzida no organismo humano, a pessoa tinha que tomar uma dose equivalente a 200 vezes a dose tóxica da COVID para a gente. Quer dizer, mata o vírus, mas mata a pessoa também. Infelizmente, a gente está vendo isso. Pacientes com hepatite, pacientes com pancreatite, pacientes fazendo alergia medicamentosa grave, porque as pessoas, inclusive patrocinadas por médicos, cujo desconhecimento é assombroso, prescrevem isso para as pessoas. Então, é assim, ó, na COVID, por mais que a gente esteja falando que está difícil, que morre muita gente, de um modo geral funciona assim. Mais ou menos 85%, 90% das pessoas vão evoluir bem, ou sem nada, ou com uma doença muito leve, independente do que elas fizerem. O resto vai evoluir com uma doença um pouco mais grave, e desse pessoal que fica, mais ou menos metade vai morrer, né? Tá lá, de 10% que fica muito grave, seus 4,5%, 5% vão morrer. Então, esses 90%, 80%, 90% que tomam o remédio, eles iam ficar bons sem o remédio. De qualquer jeito, mas as pessoas ficam ansiosas e querem fazer alguma coisa. Então, essa semana, para não dizer que a gente está falando de loucura, essa semana, e por essa semana, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, saiu um estudo muito bem feito, com 400 pacientes, quer dizer, coisa fina, difícil de fazer, cara, só sobre a ivermectina, e aí esse estudo foi categórico ao dizer que a ivermectina não tem nenhum benefício no uso na COVID. Bom, é bastante chocante, porque ouvindo a Luana, a gente fica até mais animado de ver alguém que segue a ciência, que segue o padrão científico de investigação e que defende, de fato, a saúde. O que é curioso é entender por que o governo Bolsonaro quis chamá-la, e, de repente, se isso seria muito bom para o Brasil, já que ela tem uma visão claramente distinta da visão do que a gente já ouviu até aqui, dos depoimentos, ou se há alguma coisa, se o governo descobriu no meio do caminho quem de fato é Luana e aí por isso impediu ela de vir. De todo modo, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar. Quais são as expectativas que o senhor tem, deputado Paulo Pimenta? Em primeiro lugar, eu gostei muito da doutora Luana, né? Não conhecia ela e também tenho uma curiosidade para saber como é que ela foi parada dentro do governo. Eu acho que, de fato, ela deve ter sido convidada por alguém a partir de uma determinada visão. Mas quando chegou a informação que ela estava no governo, até o gabinete paralelo, até a presidência da República, imediatamente deve ter sido determinada a exoneração dela, né? Agora, eu acho que vai ser um depoimento interessante, porque ela pode nos explicar quem é que convidou ela, né? Por que ela durou tão poucos dias dentro do governo, como se deu o processo de exoneração dela, se ela participou de algum tipo de iniciativa, de algum tipo de debate, de algum tipo de encaminhamento, né?
que tenha revelado dentro do governo a contrariedade dela com relação, né, à conduta que o governo procurava adotar com relação a essa questão. Me parece uma pessoa que tem uma boa, né, formação teórica, uma boa formação científica, e, de fato, uma pessoa com essa visão dificilmente teria condições de exercer, né, uma função dentro do governo como esse, né? Eu espero que a gente possa ter um bom depoimento, né, no dia de hoje, né? Agora, só uma atitude de provocação, Mariana. Eu, como deputado do Rio Grande do Sul, eu tenho uma grande expectativa para o depoimento do Osmar Terra, viu? Eu acho que, junto com a Nise, junto com algumas outras pessoas aí que compõem esse gabinete paralelo, por tudo aquilo que eu acompanhei desse debate desde o início, o deputado Osmar Terra é, na minha opinião, um dos grandes formuladores dessa política negacionista, né? Uma pessoa que esteve próximo do Bolsonaro durante muito tempo. E eu pude presenciar na prática o desserviço que estas pessoas causam à população, né? No caso dele, pelo fato de ser médico, pelo fato de ser secretário da Saúde, quando falam com a população, falam a partir de um argumento de autoridade que é muito difícil. Você imagina e eu presenciei isso, um apresentador, um locutor de uma rádio do interior, não tem um conhecimento científico, não tem um conhecimento médico. Quando ele tenta argumentar para Osmar Terra, para dizer, doutor, mas essa doença é grave, preciso vacina, as pessoas têm que se cuidar. Ele diz assim, como assim, meu amigo? Eu sou médico, eu fui secretário da Saúde, agora o senhor é médico? Não. Então, como é que o senhor quer, né, contrapor o que eu estou dizendo aqui? Eu vou afirmar para vocês, essa doença é uma doença viral, que em 2, 3 semanas ela vai embora com qualquer outra gripe. Esse negócio de variante ou nova cepa é uma bobagem, porque se existissem variantes de vírus, a humanidade já tinha terminado. Essa questão de vacina é botar dinheiro fora. Então, tu imagina um médico, um secretário de saúde, um deputado, um cidadão que está em casa, ouve isso, né? Então, eu acho que é uma pessoa que eu acompanhei mais de perto, né, a postura pública dele no Estado, e eu imagino a quantidade de pessoas que acabaram seguindo essas orientações, quantas vidas foram perdidas por conta desta conduta, né, do Bolsonaro, dessa equipe próxima a ele. Então, acho que vai ser muito bom o depoimento da doutora Luana e espero para os próximos dias o depoimento dessas outras figuras que ajudaram o Brasil a chegar na situação que nós chegamos. Sem dúvida, deputado. É tão grave isso que até hoje o Bolsonaro é um dos únicos líderes no mundo que não tomou a vacina, não fez nenhuma campanha se vacinando, nem incentivando ninguém a se vacinar, ao contrário. Bom, a gente está com imagens aqui na nossa tela lá da CPI. O presidente Omar Aziz já chegou e em breve a Luana deve ser chamada para então dar início ao seu depoimento. Ana Soter, gostaria de te ouvir. Que perguntas serão feitas para a Luana Araújo? O que explica esse convite, já que ela parece ser tão avessa ao negacionismo científico, que ainda bem, né? É uma cientista, mais do que médica, é importante a gente reforçar isso mais uma vez, nem todo médico é um cientista. E aí precisamos entender o que aconteceu, essa passagem meteórica de 10 dias no Ministério, na Secretaria de Enfrentamento da Covid. Quais são as suas análises? Então, Mariana, primeiro até, deputado, ela não chegou nem a ser nomeada, né? Ela não foi exonerada porque ela não chegou a ser nomeada. Foi criada essa secretaria especial, né, como uma resposta, vamos dizer assim, à inoperância do governo federal. Então, mais uma tapeação, né, porque não é questão de falta de estrutura. Então, criaram uma secretaria especial para enfrentamento da pandemia, né, vamos dizer assim, um outro puxadinho, né, já tinha um gabinete paralelo, e aí criaram outro puxadinho, como se isso fosse resolver a questão da inoperância, né, frente à questão da pandemia. E chamaram essa moça, né, uma infectologista,
que tem um posicionamento do ponto de vista da ciência muito correto, né, muito interessante. A nossa curiosidade, inclusive, de tentar entender por que é que ela aceita, né, ir para esse governo, quer dizer assim, e tendo em vista essa posição dela de compromisso com a ciência, eu acho que a ida dela para a CPI vai ser muito importante, porque pode nos revelar, ela pode nos ajudar a nos aproximarmos cada vez mais dessa verdade que estamos procurando. Quer dizer assim, ela pode trazer para a gente a resposta, né, que estamos procurando, mais uma resposta, em relação à questão da condução do governo federal, alinhado com a questão da imunidade de rebanho, com a não vacina, com o gabinete da cloroquina, como disse o senador Humberto Costa ontem. Então, ela pode revelar para a gente, né, revelar na CPI, né, que realmente há uma pressão, né, no governo sobre esses temas, o que impediu, né, a nomeação dela, né, para a Secretaria Especial. Então, é isso que a gente está esperando ouvir, né, dessa cientista, né, que parece ter muita responsabilidade com a ciência e com a vida das pessoas. Então, as perguntas estão muito voltadas para essa linha, né, de raciocínio, porque ela foi, né, e ao estar lá 10 dias aguardando a sua nomeação, mas ela própria, em depoimento na imprensa, ela coloca, né, assim, que nesses 10 dias ela conseguiu encaminhar uma série de questões junto ao Ministério da Saúde, a questão da testagem, outras questões que ela cita. Então, a gente precisa entender por que é que ela não foi nomeada, né, o que é que ela enxerga, né, dessa negativa do governo federal em relação à nomeação, à sua própria nomeação. Então, ela pode ser uma peça importante, né, nesse quebra-cabeça que a CPI está nos ajudando aí a montar. Obrigada, Ana Soter. Bom, nós sabemos que a CPI vai continuar os seus trabalhos e na semana que vem já tem aqui a reconvocação, então, do Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, na terça-feira, dia 8 de junho. Ele volta para a comissão, porque no depoimento dele, não sei se vocês vão se lembrar, ele falou nada, né? Ele disse apenas que não ia emitir juízo de valor, que ele não tinha nada para comentar sobre os seus antecessores, que ele estava lá há 40 dias, mas foi ele, parece, que escolheu a Luana, inclusive, para ocupar essa secretaria que não teria, em tese, como já disse a Ana, necessidade de existir. Foi uma ideia colocada que não enfrentou mesmo, de fato, a pandemia até agora. A gente lembra também que Bolsonaro fez um vídeo, uma declaração dessas, falando lá atrás que a cura era melhor do que a vacina, que era até mais barato. Por que não investir na cura? E o resultado que nós vemos hoje é esse. Também há uma ofensiva do governo e da base para trazer os governadores e mudar o foco da investigação da CPI para os governadores e os estados e municípios. Nós já fizemos algumas discussões sobre o tema aqui. Marcos Rogério, que já esteve conosco, é assessor, jurista, advogado e analista também na CPI, já deixou claro essa definição de trazer os governadores. Tem que ser como convidados, não como testemunhas. A CPI não tem esse poder de convocar autoridades dos estados e municípios, somente os legislativos locais dos estados poderiam fazê-lo. E esses governadores vêm à CPI, então, para falar sobre as suas gestões, mas para falar dos recursos que a União passou para os estados e municípios. Esse é o foco. Mas, como foi dito, né, na semana passada, eles buscaram colocar como critério a Polícia Federal, como a investigação da Polícia Federal nos estados, como critério para convocar, então, governadores. Nós vamos passar a ouvir na nossa programação, convidar o governador Wellington Dias, do PT do Piauí, que é presidente e coordenador do Consórcio do Nordeste, que já conseguiu vacinas e fez uma gestão bem diferente com relação à pandemia. Eu quero ouvir o deputado Paulo Pimenta sobre a sua análise do que você entende desse foco. Hoje a Polícia Federal parece que já fez agora, está num processo lá no Amazonas, investigando o secretário da Saúde e o governador. E nós lembramos que Amazonas teve um retrato cruel dessa pandemia na gestão do Pazuello e na gestão da Mayra Pinheiro, em que a cloroquina foi colocada como solução em Manaus, e o resultado foi falta de respiradores, pessoas morrendo asfixiadas. O que o senhor entende e acha dessa análise do governo em querer colocar os governadores no palco?
Me parece bastante evidente, né, que há uma tentativa do governo federal de desviar o foco principal da investigação, né? Quer dizer que eu sou totalmente favorável, o Partido dos Trabalhadores é totalmente favorável a que se investigue a utilização de cada centavo, né, especialmente de recursos públicos, que foi destinado para os estados e para os municípios no combate ao coronavírus, né? E é muito importante que nas assembleias legislativas, que nas câmaras de vereadores, né, a sociedade busque acompanhar os recursos que chegaram nos estados, os recursos que chegaram nos municípios, e que possam, inclusive, denunciar ao Ministério Público, aos órgãos de controle, qualquer suspeita de irregularidades que, porventura, possam ter ocorrido. Então, não há de nossa parte qualquer compromisso ou interesse de impedir que qualquer investigação possa ocorrer. Agora, é evidente que numa CPI do Congresso Nacional do Senado Federal, ela tem um foco específico, até por uma questão constitucional, né, até por uma questão legal, que é a aplicação dos recursos do governo federal, da gestão do governo federal, né? Então, nós não podemos cair, digamos assim, nessa armadilha que os bolsonaristas tentam criar, né? Como se defender que a CPI tem um foco, né? Que é exatamente esse que nós vimos debatendo até agora, demonstrar para a sociedade que o governo federal, por ação ou por omissão, criou, né, uma situação onde o Brasil se tornou um dos epicentros da doença no mundo e da propagação do vírus. Essa é a questão central da CPI, né? E tentar tirar, né, o foco dessa questão, né? Eu espero que, no decorrer da CPI, Mariana, a gente possa observar duas questões que eu já fiz referência aqui, né? Quer dizer, eu estou convencido de que existe um consórcio dentro do governo, onde uma parte do governo é integrada por essas pessoas que a gente chama de negacionistas, e uma outra parte é uma parte daqueles que entendem que a CPI, entendem que a doença é uma oportunidade deles ganharem dinheiro, deles fazerem negócios, né? E às vezes os dois grupos se misturam. Então, quando avançar a investigação, vai ficar evidente que também, né, existe muita malversação de dinheiro público. A questão da cloroquina, né, outros procedimentos que foram adotados, e eventualmente podem ter, né, governadores e prefeitos envolvidos. E isso vai aparecer no decorrer da investigação, né? Então, eu acho que a gente tem tanta coisa na CPI já acontecendo que parece que a CPI começou há meses. E uma CPI, e eu já tive a oportunidade de participar de CPIs, ela acaba ganhando um ritmo mais intenso no momento que começam a chegar, né, os documentos sigilosos, a quebra de sigilos telemáticos, telefônicos, bancários, e nem começou ainda essa fase da CPI. Então, nós ainda estamos numa fase de esquenta, né? Nós nem começamos ainda a avançar no detalhamento, né, da análise, né, desses documentos, dessas quebras de sigilo, porque as pessoas têm que perceber que uma CPI ela concede ao parlamento um conjunto de prerrogativas que são, por natureza, prerrogativas do Poder Judiciário, que é poder solicitar a quebra de sigilos, né, de fazer acariações, de fazer com que as pessoas tenham que depor mediante juramento, né, assumir o compromisso de falar a verdade. Isso são prerrogativas que o parlamento só adquire durante uma CPI. Portanto, a CPI tem um poder de investigação muito forte. E ela recém está iniciando, né? O problema é que é tão intenso o debate da CPI que parece que ela já está lá há muito tempo. Ela ainda está numa fase inicial. Muitas coisas ainda vão aparecer. E a responsabilidade do próprio Bolsonaro e da família do Bolsonaro, né, nessa situação que o Brasil está vivendo,
na minha opinião, ficará totalmente evidente no decorrer da própria investigação. Muito obrigada, deputado. Bom, Ana Soter, quero ouvi-la também sobre o Marcelo Queiroga. Ele já está convocado para voltar semana que vem. A CPI ainda, como já bem disse aqui o deputado Paulo Pimenta, tem essa outra fase, essa outra parte de documentos que são enviados para a comissão, inclusive documentos sigilosos com mais informações. A CPI está entrando no seu segundo mês, mas esse primeiro mês já foi bastante intenso, já trouxe muitas evidências, muitas provas colocadas já, que a gente possa deixar claro a responsabilidade do governo Bolsonaro. Sim, né? Sem dúvida que sim. Eu acho que a gente entra nessa segunda fase, entramos já na segunda fase. Eu diria assim, muito mais de verificação, porque eu acho que a primeira fase já nos deu pistas suficientes para construir a tese que o nosso deputado Paulo Pimenta aí estava falando tão bem. A gente já consegue quase até fazer um desenho aí de um organograma, né, de comando e de interesses, né, paralelos, né, praticamente visíveis, explícitos, né, em relação à postura do governo federal no enfrentamento da pandemia. Então, a chamada, né, a convocação novamente do Marcelo Queiroga é exatamente para a gente poder fazer esse refinamento, né, de algumas questões que ficaram pendentes. Ele se omitiu, né, eu acho que dos ex-ministros, em relação aos ex-ministros, ele foi o ministro que mais se omitiu em relação às perguntas que foram feitas. Como você mesmo relembrou aqui, Mariana, ele se colocou sempre à margem e se protegendo em não construir juízo de valores. Na verdade, ele não respondeu questões, né, que diziam respeito à sua gestão, de avaliação e diagnóstico de gestão. Não tinha nada a ver com juízo de valor, mas ele usou, né, dessa proteção para não responder às várias questões. Lembrando, né, que se foi ele, a gente não sabe exatamente, porque não identificamos aí nenhuma, vamos dizer assim, relação pessoal ou profissional dele com a Luana. A Luana vai poder esclarecer isso para a gente, quem que convidou ela para o governo, mas a resposta dele à suspensão da nomeação da doutora Luana foi muito óbvia, né, e escorregadia, como foi a postura da CPI. Disse que assim é o presidencialismo, né, e que o presidente tem que ser respeitado, e foi exatamente o que ele disse ao assumir o Ministério da Saúde e dizer que, né, a política de saúde que vai ser desenvolvida pelo Ministério é a política do presidente. Então, cada vez mais, ele se coloca como cúmplice do presidente da República, né, como cúmplice, né, do genocídio, né, das mortes que estão acontecendo, mesmo tendo vacina no mundo todo, né? Isso tende a piorar, vai piorar na gestão dele, porque são nas próximas semanas. Então, é importante que ele seja alertado sobre isso e que ele possa, né, desvendar alguns pontos nebulosos, né, que ficaram, né, em relação ao seu último depoimento. Essa questão, por exemplo, da cloroquina é um ponto importante, né? Por que ele não encaminhou até agora, se ele disse que iria fazer, né, para a Conitec, a questão do uso da cloroquina como tratamento precoce, que eles chamam, né? Porque é tão absurdo o medicamento que já foi banido, né? A ciência não tem mais nenhuma dúvida, mas, né, é importante que a Conitec se posicione em relação a isso, como se posicionou em relação ao uso da cloroquina em pacientes internados, dizendo que não tem nenhuma eficácia. Então, por que ele não encaminhou? Qual é o comportamento dele em relação a essa questão da bula, né? Porque a pressão em relação a isso continua. Eu quero chamar a atenção aqui, Mariana, que assim, no governo, na gestão de Pazuello, mas não existe, não é nominada, os relatórios do TCU não são dirigidos ao senhor Pazuello, mas à gestão do Ministério da Saúde, que o Marcelo Queiroga herda, né? E lá no relatório, no 5º relatório do TCU, é muito explícito, né, que eles cometeram crime ao distribuir o medicamento, a cloroquina, pelo Brasil inteiro, né, sem ter autorização da Anvisa, né, para o uso off-label, quer dizer, para o uso da cloroquina no tratamento de Covid, que não existe autorização em canto nenhum. Então, isso é um crime, está na Lei Orgânica da Saúde, e eles cometeram esse crime. O que eles estão tentando, desde então, é algum artifício normativo
isso justifica, né, a tentativa, inclusive, de corrigir essa questão, de tentar corrigir essa questão da bula via decreto, que é absolutamente impensável do ponto de vista jurídico-legal, mas é o desespero da gestão de tentar, de alguma maneira, amarrar essa ponta. Essa ponta está aberta. Eles cometeram crime, eles distribuíram cloroquina e eles não tinham autorização para fazer isso. Então, eles estão tentando corrigir isso de alguma maneira. E agora a responsabilidade é do doutor Marcelo Queiroga. Ele vai ter que responder à CPI sobre isso. Então, eu acho que é fundamental, vai ser muito importante a vinda dele, assim como a vinda do Elcio, né, que também vai estar sendo convocado, vai estar vindo no dia 9, que foi ex-secretário executivo. Na verdade, entrou com o Pazuello, né, como a secretária executiva adjunta e depois assumiu a secretaria executiva quando o Pazuello foi elevado a ministro, né, e a secretaria executiva é responsável, né, pela questão das compras de vacina, pela questão da compra dos kits de medicamento para intubação, né, então é fundamental que ele também seja ouvido nessa CPI, possa esclarecer por que que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde não conseguiu eficácia, né, na centralização das compras, isso, inclusive, levando os estados e os municípios para enfrentarem um mercado, vamos dizer assim, um mercado completamente desequilibrado, né, o que, né, provocou, a gente viu isso em todos os estados e municípios, uma verdadeira corrida, né, na tentativa de comprar EPI, de comprar respirador, né, de tentar comprar teste, né, ainda a tentativa de compra de vacina. Então, é importante que a gente entenda a omissão ou a ineficácia, né, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em centralizar essas compras, né, e isso vai ser importante também para a gente poder compreender os processos que estão acontecendo nos estados e municípios. Bom, Ana, muito obrigada. Quero agradecer a participação do deputado Paulo Pimenta na nossa programação aqui na TVPT, nessa cobertura especial da CPI da Covid. Muito obrigada, as portas estão abertas para quando o senhor quiser voltar, nós agradecemos. Desejo um bom trabalho aí na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, eu que agradeço, vocês estão fazendo uma excelente cobertura, a TVPT cada vez mais se tornando uma referência de uma informação com credibilidade. Quero te parabenizar aqui, Mariana, e a todos que estão aí apostando nesse projeto da TVPT. Um abraço, Ana, e qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, deputado. Bom, Ana, eu libero também você para acompanhar a CPI.